Fala artista, tudo bem? Hoje eu vou dar aqui algumas dicas de como desenhar e pintar um retrato com giz pastel oleoso. Então vamos lá para o vídeo? Para começar, eu separei aqui o meu canson, 200 gramas, uma folha A4, ele aguenta bem aí várias camadas do giz pastel oleoso. Vou utilizar aqui os meus gizes da Van Gogh, a linha profissional, mas você pode utilizar o que você tiver, o material que você tiver. Pode ser o da Faber-Castell, da Pentel, qualquer outro giz que você tiver aí em mãos. Para fazer o esboço, eu gosto de utilizar alguma cor já do tom de pele, para eu conseguir mesclar facilmente depois com a pintura. Peguei aqui um tom meio sépia, meio marrom, para fazer o esboço. Eu já traço o esboço direto, sem fazer muito aquelas linhas do esboço, mas se você achar mais conveniente, você pode fazer aquelas linhas guias do nariz, aquela parte do círculo, que fica a parte do maxilar e a parte do crânio separadas. Fique à vontade para trabalhar da maneira que você achar mais conveniente. Eu gosto já de traçar direto como ele vai ficar nas proporções já finais. Eu vou fazer aqui o esboço do Capitão Haddock, uma versão um pouquinho mais realista aí, do personagem do Tintin. Esse é um personagem muito engraçado e bem caricato da série de desenhos e dos livros, das graphic novels do Tintin. Ele costuma acontecer bastante coisas engraçadas com ele fica bravo e sai falando um monte de xingamentos estranhos, como raios e trovões, e os xingamentos dele também tem umas palavras diferentes, bem engraçadas. Iconoclasta, pigmeu, troglodita. Vale bastante a pena conferir os desenhos e também os livros do Tintin, eu gosto bastante. Inclusive comecei a colecionar os livros. Estou com um volume no momento, mas em breve eu espero aumentar minha coleção. Depois de terminar o esboço, com o mesmo giz que eu estava utilizando, eu venho demarcando algumas áreas de sombra mais escuras, igual embaixo do pescoço, embaixo do chapéu ali da aba, do cap dele. Acho legal já deixar algumas áreas demarcadas, para facilitar na hora de colorir com o giz. Geralmente quando a gente começa a passar o giz, ele encobre um pouco a parte do traço. Então, para facilitar na hora de visualizar, eu já deixo marcadas essas áreas. Eu gosto de começar a pintura também com as partes mais claras da imagem. Eu peguei uma espécie aí de tom de pêssego, bem clarinho, um rosa bem clarinho, para demarcar as áreas de mais brilho da pele. Então eu venho passando esse giz, depois venho com um tom um pouco mais acima dele, para fazer a mistura a transição entre a parte um pouquinho mais escura e a parte um pouquinho mais clara. Então a pele você vai trabalhando dessa forma, você vai fazendo essas transições de giz, você pega um tom, passa na parte mais clara, e aí um tom um pouquinho mais acima você vem e passa na parte mais escura. Assim você vai criando o degradê entre a parte clara e a parte escura. É difícil encontrar um set aí de tons semelhantes
Geralmente precisa de ter muitas cores para você conseguir fazer essa transição entre o tom um pouco mais claro e um pouco mais escuro. Se você não tiver essas cores, você vai ter que fazer as misturas. E aí você vai entrando com um giz na parte que você pintou, você vai passando o giz para tentar fazer essa mistura entre as cores, para tentar fazer essa mesclagem. Você passa a cor mais clara, vem com a cor mais escura e depois vem com a cor mais clara de novo, tentando fazer a transição entre as duas partes para não ficar aquele degradê muito duro, aquele degradê muito marcado. Quando você faz essa técnica de voltar com a primeira cor, ele consegue misturar melhor. Você pode observar que eu fiz várias vezes isso para diminuir um pouco essa parte, para não ficar muito esse contraste muito forte entre essa divisão da pele, para não ficar essa pele muito marcada, não ficar um desenho muito que não fique característico de uma pele, porque a pele você vê que ela é bem suave a transição entre as cores. É claro que você pode tentar uma técnica diferente, tentar uma técnica mais moderna, mais não tão realista, mas no estilo talvez abstrato, talvez não tão figurativo, mas se você quiser partir para essa linha, igual estou trabalhando aqui, essa é a minha dica de você passa o tom mais claro, vem com o tom mais escuro para fazer ali as mesclas e depois vem com o tom mais claro de novo para fazer a mistura. Assim você consegue diminuir essa divisão entre os tons. A pele ela é difícil mesmo de fazer, por isso que eu sugiro praticar bastante e não desistir. E conforme você vai fazendo mais e mais vezes, vai ficando mais fácil, vai ficando melhor o seu trabalho. E também o giz pastel, a característica dele é de ficar um desenho bem, uma obra bem estilo sketch, assim, estilo que não fique tão perfeito. Essa é a graça do giz pastel, porque você não consegue colocar muitos detalhes, a não ser que você trabalhe com um papel muito grande ou uma tela muito grande. É por isso que ele é interessante. Você não consegue colocar muitos detalhes, você tem que abstrair eles, você tem que fazer algumas interpretações e simular algumas coisas ali, você tem que ter esse jogo de o que você vai colocar e o que você vai tirar. Então, mais uma dica legal é simplificar o seu desenho. Às vezes você não consegue inserir ali tantos detalhes na pele, por exemplo, tantas rugas, tantas mesclas ali de cores, mas você consegue simplificar e sugerir ali o que você está querendo dizer. Essa é a parte legal do pastel. Você consegue trabalhar ele de forma rápida, porque ele preenche grandes áreas rapidamente. Em contrapartida, você tem que abstrair ali e colocar um pouco menos de detalhes. Aí dá aquele aspecto, como eu já disse, meio sketch, meio um trabalho. Parece que ele é transitório, ele não é permanente, ele é alguma coisa rápida ali que você teve que fazer. E essa é uma das graças do giz pastel. Eu acho interessante essa mídia para se trabalhar e dá um resultado muito legal, apesar de não conseguir inserir tantos detalhes, ele fica bem diferente e bem interessante para se trabalhar. Eu sempre gosto de trabalhar com ele. E eu gosto de criar esses personagens, de representar os personagens que eu me familiarizo, que eu gosto de acompanhar. Tanto na parte do olho também, que é uma parte menor, tomar cuidado para não ficar esquisito.
o olho dele, porque você não consegue colocar ali muitos detalhes pequenos. Então, a parte do olhar que ela representa muito a característica do personagem, o que ele está sentindo, o que ele tá passando naquele momento. Tomar um certo cuidado aí com o olho, que é uma parte menor, para não ficar de um jeito diferente do que você queria representar. Mas, como um antigo professor meu dizia, na arte não tem erro, e sim acertos inexplicáveis que acontecem de formas diferentes. Mais ou menos nesse sentido. Depois que eu terminei a pele, eu vim com um marrom, um tom meio avermelhado, e coloquei um pouquinho mais de contraste na parte da pele, nessa parte escura, mais sombreada da pele. Depois eu peguei o preto para fazer sobrancelha, barba e o cabelo. O personagem tem a parte de cabelo e de pelo bem escura, um preto bem vivo, e eu fiz essas partes com o preto. Ele dá um contraste bem interessante para a obra. O preto ele é bem pesado, é uma cor bem pesada, eu uso ele pouco, mas quando eu coloco ele cria esse peso pro desenho, mas nesse caso ele encaixou bem, por isso que eu utilizo ele pouco. Depois que eu terminei aí o rosto do personagem, eu vim com um tom de azul para fazer a roupa dele, bem simplificada mesmo. Eu utilizei alguns tons de azul para fazer ali a parte interna da blusa que ele está utilizando. Ele tem um tipo de um casaco preto por cima também, mesmo tom da barba. E o cap que eu gostei bastante de fazer, em preto também, com detalhes em dourado. E eu fiz alguns brilhos, algumas partes brilhantes ali com cinza, um tom meio de chumbo, naquele mesmo esquema da pele. Eu passei o tom claro, o tom escuro, depois vim com o tom claro de novo para tentar mesclar as duas cores e não deixar aquele degrau entre os degradês, fazer uma transição mais suave. Por fim, eu fiz o detalhe ali da âncora no cap, mostrar que aí ele é o capitão Haddock, capitão das suas embarcações. E para finalizar, achei que ficou uma obra bem legal, gostei bastante de fazer esse personagem. Ele ficou com um aspecto aí um pouco mais realista do que o personagem principal, o personagem original, mas achei que ficou um resultado bem legal. No fim eu coloquei um fundo azul, característico aí do mar, da enseada, do porto, que eu achei que também combinou com a obra, combinou com a roupa que ele estava utilizando, com o olho. Então eu trabalhei com poucos tons para tentar manter uma uniformidade na obra, na pintura, e deixá-la mais aí agradável, mais combinando. E eu queria saber o que vocês acharam, se vocês têm dificuldade para pintar retratos, se vocês já pintaram ou não, e se essas dicas que eu dei valeram para você começar a trabalhar, caso você ainda não utilize essas técnicas. Muito obrigado por ver o vídeo até aqui. Até o próximo. Não esqueça de curtir e comentar. Até mais. Tchau.